Bom, vamos falar sobre seleção de óvulo. O que é seleção de óvulo? Para que serve a seleção de óvulo? E por que ele é um tema extremamente importante? Quando você vai partir para a aspiração folicular, que é uma das etapas da PIV, da reprodução assistida, a aspiração folicular nada mais é que coletar óvulos de um formato imaturo de uma fêmea bovina. Tá? Você tira esse óvulo no formato imaturo ainda, ele não está pronto para ser fecundado. Por que ele não está pronto para ser fecundado? Ele está numa condição no ovário que ele não se desenvolveu suficientemente para receber esse sêmen, tá? Para ter uma ovulação. Como a gente está coletando esse óvulo antecipadamente, esse óvulo vai ser levado para um laboratório e vai ser preparado, vai ser maturado para ser fecundado. Mas por que esse processo é tão importante? Primeira coisa, o óvulo é apenas uma célula. Um óvulo bovino é um gameta feminino da vaca, tá? E ele está sendo coletado de uma forma imatura. Você tem que prepará-lo para fazer a fecundação in vitro, para poder começar a produção desse embrião. Então, quais são os principais gargalos? Você tira um óvulo de um formato imaturo, de um ovário de uma fêmea, e você tem que levar ele para essa maturação. Então, você tem que ter um conhecimento muito prático e teórico de bancada. Você tem que saber montar uma mesa para você ter uma temperatura regulada, para você ter uma higiene nessa mesa, para você fazer alguns processos que você não cause dano para esse óvulo. Por quê? Como é que eu classifico um óvulo coletado? O óvulo vai ser classificado pela uniformidade do citoplasma e pelas células do cúmulo, que são as células que eu tenho ao redor desse citoplasma. Quanto mais uniforme esse citoplasma, melhor o óvulo, o ócito ou ovócito. Quanto mais células do cúmulo, melhor esse óvulo. Então, a gente classifica como um óvulo grau 1, aquele óvulo que tem, aquele ócito grau 1, aquele ócito que tem uma uniformidade de citoplasma e, no mínimo, 3 camadas imaginárias de células do cúmulo. O ócito grau 2, ele tem, no mínimo, 2 camadas imaginárias de células do cúmulo. Por que imaginário? Porque é muito subjetivo, vai de técnica para técnica, você não tem como contar as camadas, mas você imagina. Imagine um ovo estalado, é mais ou menos isso o ócito. A parte da gema seria a parte do citoplasma e o núcleo está dentro da gema. A parte da clara do ovo estalado seria as células do cúmulo. Quanto mais camadas, melhor. Então, o ócito grau 3 ele tem pelo menos 3 camadas de célula do cúmulo. E quando o ócito tem uma pequena parte que não tem camada de célula do cúmulo ou não tem camada de célula do cúmulo, e o citoplasma dele ele é bom, ele é bonito, ele é uniforme, a gente chama de ócito sem cúmulos, tá? Ele serve para fecundação, Patrick? Serve, até serve. Por quê? Porque na junção dele com os outros óvulos bons, a hora que ele vai maturar, o que acontece na maturação? Existe uma expansão dessas células do cúmulo. Nessa expansão, aquele óvulo que é pior, ele é beneficiado pelas células do cúmulo daquele óvulo que é melhor. Então, o grau 1 e o grau 2 vão ajudar o grau 3 e o sem cúmulos, ou desnudo, como muitos chamam. Então, aquele óvulo, quais são os óvulos que são levados para o laboratório? O óvulo grau 1, o ócito grau 1, o ócito grau 2, o ócito grau 3 e o ócito sem cúmulos ou desnudo. E quais são considerados viáveis? Só esses 3 primeiros. Aí tem mais classificação, Patrick, numa seleção de ócito. A hora que você classifica eles na lupa, tem. Eu vou ter o expandido, eu vou ter o degenerado, eu vou ter o atrésico e eu vou ter o citoplasma irregular. Todos os ócitos aí normalmente não são levados para o laboratório. Nesse transporte para o laboratório, que pode durar até 24 horas, que é o tempo de maturação desse ócito, esse ócito ele vira óvulo, que é pronto para ser fecundado. Nesse transporte, aquele óvulo que não é bom, ele já está secretando algumas substâncias que podem ser tóxicas para os melhores. Então, eu não levo esses que eu tenho certeza que eles não vão ser fecundados, tá? Então, esse processo todo é muito complexo, é muito importante que o veterinário que está fazendo a aspiração folicular, ele saiba desses processos,
como é muito importante que o selecionador de ósseo, aquele que recebe o tubo Falcon com o aspirado, ele saiba da importância do trabalho dele. Por quê? Porque ele vai o quê? Ele vai fazer uma lavagem desse óvulo, desses ósseos, desse aspirado num filtro, ele vai jogar numa placa esse aspirado, ele vai fazer um rastreio na placa, usando um estereomicroscópio, que a gente chama de lupa, e ele vai fazer uma contagem, uma seleção, e vai estar invasando esses ossos num tubo, que a gente chama tubo de transporte, ou tubo de maturação, tá? Ele vai estar levando esses ossos para dentro de um tubo, e vai estar passando um gás em alguns protocolos de alguns laboratórios, a gente muda até a ambiência desse ósseo. Ele fica num gás que tira o oxigênio e coloca o CO2 com uma mistura. Então, a partir desse momento, a partir que o ósseo sai da vaca, ele começa a maturação. Então, quanto mais cuidado eu tiver com temperatura, com estresse, com luminosidade, quanto mais cuidado eu tiver, menos eu prejudico ele. E por que é tão importante? Porque ele é apenas uma célula. Quando você fala em embrião, quando você fala em manipular embrião, um embrião é no mínimo 18 células. Uma mórula, que é a primeira classificação do embrião, são 18 células. O óvulo é uma célula só. Então, você danificando um osso de uma vaca, você vai estar trazendo prejuízos para ele, ele não vai conseguir maturar e depois ele não vai conseguir fecundar. Então, é um tema extremamente importante para você estudar, para você treinar, para você se especializar, para você virar um aspirador no futuro, você tem que passar pela seleção de ossos, tá? Então, a dica que eu te dou, com mais de 20 anos de mercado, lá atrás eu comecei na seleção de ósseo, e você que pretende ter uma carreira na produção in vitro de embrião, é indispensável